Olá, bom dia, alunos. Sejam muito bem-vindos para a nossa aula de História. Neste dia, vou tomar a liberdade aqui de me apresentar para vocês, turminha aí da nona série, né? Eu me chamo Ivésio Antônio Tobelli, sou professor do curso profissionalizante, mas também estou fazendo aí a faculdade de História. E estou aqui então para a gente falar um pouquinho sobre um tema aí da história aí para vocês. A gente vai falar para vocês hoje sobre o tema aí, sobre a Era Vargas, né? Mas antes de tudo, quero me apresentar. Então. Meu nome é Ivésio Antônio Tobelli, aqui. Como falei, né? Sou professor aí da área do ensino profissional e também da área de História, tá bom? Muito bem, jovenzinhos, vamos aqui passar então para vocês aqui, conversar um pouquinho com vocês sobre um tema aí de história, como falei, né? Vamos aí pegar um tópico aí, um tema da história, né? Sobre problematizar aí, falando um pouquinho do porquê, né, que a gente tem que estudar história. Obviamente que eu estou pegando aqui um tópico aí de um determinado momento da história que a gente chama aí da Era Vargas. Mas a Era Vargas aí, né, dos primeiros 15 anos da Era Vargas, depois a gente vai verificar com vocês muito rapidamente aqui em função do nosso tempo, que Getúlio Vargas ele assume o poder em 1930 e deixa o poder em 1945 e depois em 1950 ele volta. Mas a gente já vai chegar lá. Muito bem, mas para a gente entender essa Era Vargas aí, nós precisamos falar um pouquinho, voltar um pouquinho no nosso tempo na história aí para a gente entender o porquê que as coisas ocorreram até Vargas assumir o poder. Lá em 15 de novembro de 1889, acredito que vocês já estudaram, houve a ruptura aí do Império, né? Onde proclamou-se a República no dia 15 de novembro de 1889. Dois primeiros comandantes foram lá o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, né? É a chamada então República da Espada. Depois assumiu o poder então os civis, né? A oligarquia. A gente chama hoje isso da Velha República, né? E assumiu então poder oligárquico ali, aonde então governaram até os anos 30, até 1930. No entanto, lá estava já, por uma série de circunstâncias, né, já bastante desgastada já esse sistema, né, político eleitoral daquela época, né, a política do café com leite. Passou aí pela Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, né? Tivemos nesse período aí a Semana da Arte Moderna, em 1922. Na sequência, um dos grandes problemas econômicos mundiais que também acabou afetando o Brasil foi lá em 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York, né? A Bolsa lá nos Estados Unidos, uma grande crise que afetou não só os Estados Unidos, como afetou o mundo e, por consequência, o Brasil. Muito bem. Governava o Brasil nessa época aí o Washington Luiz, né? Que na verdade houve ali aquela política, como falei anteriormente, do café com leite, né? Que era Minas Gerais e São Paulo, que alternavam o poder, né? Mas Washington Luiz acabou, lá em 1930, indicando o presidente de São Paulo para a presidência do Brasil, que era o Júlio Prestes, né? E Minas Gerais sentiu-se traída com isto e acabou então fazendo uma aliança com o estado do Rio Grande do Sul e com a Paraíba, né? Aonde então foi indicado aí o Getúlio Vargas como presidente, candidato à presidência, e o João Pessoa, né, paraibano, como vice do Getúlio Vargas. Mas, inclusive, o Júlio Prestes chegou a ganhar a eleição neste período. Porém, aconteceu um fato muito interessante nesse período aí, que foi efetivamente o assassinato do João Pessoa, né? Isso criou um fato que
trouxeram essa situação para a política, né? E acabaram então destituindo, lá em outubro, dia 24 de outubro de 1930, acabaram destituindo o Washington Luiz, e no dia 3 de novembro o poder foi entregue então a Getúlio Vargas, certo? Aonde então instaurou-se o chamado governo provisório. Era provisório, né? Só que o Getúlio Vargas acabou, acredito que gostando do poder um pouquinho ali, e foi implementando algumas mudanças, mudando lideranças políticas, né, pelo Brasil aí, e implementando algumas reformas, né? O que efetivamente alguns setores da sociedade brasileira acabaram não aceitando, tanto é que em 1932 houve a Revolução Constitucionalista em São Paulo, né? Apesar que durou muito pouco tempo, foi imediato, foram rechaçadas, né, qualquer conduta aí nesse sentido. As forças, né, federais acabaram então resolvendo a questão da Revolução Constitucionalista de 32. Em 33, então, com a garantia de que Getúlio Vargas efetivamente iria então implementar no Brasil uma nova Constituição, revogando aquela Constituição de 1891, que já era a primeira Constituição republicana, né? A anterior nós tínhamos aí de 1824, depois a de 1891, e daí houve uma eleição em 1933, né? Uma Assembleia Nacional Constituinte, exatamente para elaborar a Constituição de 34. Ocorre que aí houve um grande avanço aí nessa Constituição. Já em 1932 garantiu-se o voto, né, o direito ao voto para as mulheres no Brasil. Isso é muito importante, né? É um grande avanço na questão eleitoral no Brasil. Muito importante isso, né? O direito das mulheres ao exercício do voto, ou seja, o exercício da cidadania. Muito bem. Só que em 37, Getúlio Vargas acaba dando um golpe, né? Implementando no Brasil aqui uma carta colocada ipsis literis no Brasil, que era a polaca, né? A Constituição polonesa. 39 ocorre já a Segunda Guerra Mundial, o início da Segunda Guerra Mundial, que foi até 1945. Aí lá em 41 os Estados Unidos entrou na guerra, 42 o Brasil também afundaram alguns navios brasileiros, né? Foram afundados, e o Brasil então acabou entrando na guerra também, inclusive com o envio de tropas brasileiras para lutar na Itália, né? Os nossos chamados pracinhas, né? Ou a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Muito bem, mesmo assim, o Getúlio Vargas acabou então governando até 1945, quando então foi assumir o poder aí o Eurico Gaspar Dutra, né? Muito bem, assumiu o poder e na verdade o Eurico começou um outro período já com a Constituição de 1946, né? Uma das constituições também bastante democrática no país. Muito bem, jovens, fico por aqui então com este vídeo, até a nossa próxima aula, alertando sempre para vocês que buscamos sempre ser um professor mediador para uma educação do século XXI, né? Onde a gente prima pela questão de que todos os nossos alunos exerçam a sua cidadania, né? Através da educação e também para o trabalho.